depois da democracia, da redemocratização com a Constituição de 88, a gente percebe uma militarização mais intensa já no governo Temer. E essa militarização muitas vezes é uma característica de um governo fraco. Militares que atuam na política e criam uma espécie de proteção não exatamente da democracia, mas do governante que está no poder. A militarização se acentua muito com o governo Bolsonaro, enquanto agora a gente tem 6.157 militares no governo. Durante o governo Temer, a gente tinha aproximadamente 2.757. Então, houve um aumento muito grande de militares ocupando cargos tradicionalmente ocupados por civis. As Forças Armadas têm um papel ambíguo na história do Brasil, né? Ora, elas atuam para garantir os poderes, ora, elas destituem governantes do poder. Mas elas tiveram papéis muito importantes, no sentido de terem sido sempre contrárias à escravidão, anti-oligárquicas, né? Elas ajudaram, de alguma forma, a botar um ponto final na velha república. Elas tiveram sempre uma certa característica modernizante, de modernizar o país e de controlar as dimensões continentais do país, né? Mas também deram golpes. A proclamação da República, na verdade, foi um golpe. Houve uma série de problemas que foram causados pelas Forças Armadas também do ponto de vista da democratização do país. Essa situação também se agrava muito a partir do golpe civil-militar de 1964, em que o argumento, muitas vezes, dos militares que eles queriam garantir a democracia e estavam atuando contra o comunismo. Havia um cenário internacional de uma Guerra Fria e agora a gente vê uma tentativa de reencenar o período da ditadura militar, mas não tem Guerra Fria, não tem mais um mundo bipolar dividido entre comunistas e capitalistas. O cenário que havia não existe mais. Então, muitas vezes se tem a impressão que as Forças Armadas estão sendo instrumentalizadas por um governo para tentar criar uma espécie de inimigo interno. Porque isso é um problema das Forças Armadas brasileiras, que muitas vezes elas se voltaram para dentro do país. É atribuído a elas também o papel de defesa dos poderes constitucionais, realizar operações de garantia da lei e da ordem, mas o papel fundamental é exercer um poder dissuasório contra uma eventual ameaça externa. E muitas vezes as Forças Armadas no Brasil elas se politizaram. E há todo um esforço na formação do militar brasileiro de não se politizar. Elas não devem interferir e opinar a respeito de questões políticas, porque é a política que determina o que vai ser feito das Forças Armadas, e não são as Forças Armadas que determinam o que vai ser feito da política.